Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem particular, uma lição de estudo bíblico lá de 2006. E o foco é um tema assim, universal na fé cristã, a oração, e como Deus se relaciona com ela, né? Para contextualizar direitinho, a fonte é a lição número 3, o título é Deus está atento às orações dos justos. Ela faz parte das revistas bíblicas para jovens e adultos da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, especificamente do primeiro trimestre de 2006. E o comentarista que preparou essa lição foi o pastor Plácido Tomás da Silva. É uma perspectiva pentecostal, então. A gente pode esperar um foco na experiência, na ação divina mais direta. A lição tem um versículo-chave, o que eles chamam de texto áureo, que meio que resume tudo. É o Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Forte, né? E tem também a verdade prática, aquela mensagem para levar para a vida mesmo, que é o nosso Deus está desejoso que seus filhos mantenham um estreitamento de comunhão com Ele através da oração. Olha, antes da gente entrar nos detalhes, queria fazer um convite rápido. Se esse tipo de análise, de explorar fontes, te interessa, considera se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho. Então o ponto-chave é essa comunhão pela oração. A pergunta que essa lição do pastor Plácido parece querer responder é: que tipo de oração realmente funciona para criar essa conexão e atrair a atenção de Deus? Vamos ver como ele desenvolve isso. O primeiro ponto do comentário dele é bem direto. Deus ouve as orações do arrependido. O que essa lição entende por arrependimento exatamente? Olha, o comentário vai fundo nisso, viu? Define o erro, o pecado, principalmente como essa quebra das leis espirituais de Deus. E o processo que descreve é bem visceral, sabe? Começa com aquilo que Paulo chamou de tristeza segundo Deus, né? Lá em 2 Coríntios. Não é um desespero, mas uma tristeza que leva à mudança, ao arrependimento mesmo. E essa dor pelo erro, ela impulsiona a pessoa a buscar a Deus, a orar, a pedir misericórdia. A descrição que a lição faz dessa oração é muito visual. Fala de joelhos dobrados, rosto em terra, choro, lágrimas. Não é algo formal, sabe? É uma entrega total ali. O objetivo é claro: pedir perdão, buscar reconciliação. E a lição enfatiza que é por meio de Jesus Cristo, e nesse momento de fragilidade vem o consolo. Citam até o Salmo 56, que diz que Deus recolhe as lágrimas no odre dele. Uma imagem muito pessoal de Deus, né? Sim, essa ênfase na emoção, até na postura física, é bem pentecostal, né? Marca bastante. E a lição também lembra, citando 1 Reis, que não há homem que não peque, reconhece nossa falha. E logo em seguida já conecta com Jesus como nosso advogado, lá de 1 João. Parece que a ideia dá uma base segura para quem errou, né? Tipo, você errou, mas tem um caminho de volta. Exatamente. A ideia central não é só que Deus ouve, mas que Ele mesmo providenciou o caminho de volta. A gente sabe que falha, mas tem a certeza de um intercessor que é Jesus. Isso muda tudo. O arrependimento e a oração deixam de ser um ato de desespero e viram um passo de confiança. E aí conecta com a verdade prática, né? Deus quer essa comunhão. Ele oferece um meio para restaurar isso. O foco é a sinceridade do retorno. E o Salmo 32, que é a leitura da lição, começa justamente falando da felicidade de ser perdoado. Fecha direitinho a ideia. Entendi. Então, o arrependimento sincero abre a porta. Mas a vida não é só erro e perdão, né? A lição avança. O segundo ponto é: Deus alivia o crente fiel da angústia. Como eles definem essa angústia? A definição é bem interessante. Um estado anormal da alma quando esta depara com problemas além da capacidade humana possa suportar. Coloca a angústia como algo que mexe fundo com o psicológico. Pode levar a um caos interno mesmo. A lição reconhece que isso é universal. Todo mundo passa por isso. Mas aí contrasta as reações. Alguns buscam fugas destrutivas, vícios, até coisas piores. Mas a solução que a lição aponta é Jesus Cristo. Chega a chamar ele de um só médico por excelência.
É bem enfático. E é importante que eles afirmam que o crente fiel também passa por angústia. Citam vários salmos, 143, 46, 77, 88, 142, que são gritos de dor, né? Não tem essa de estar imune. Sim, isso é crucial. E aqui vem o argumento forte da lição. Jesus não é só a solução externa. Ele entende a angústia porque ele mesmo passou por ela. Citam o João 16, no mundo tereis aflições, a agonia no Getsêmani, o sofrimento na cruz. A ideia é que orar na angústia não é falar com um Deus distante, é falar com alguém que conhece essa dor por dentro, que viveu isso. Nossa, isso muda a perspectiva totalmente. A oração vira um canal para acessar não só o poder, mas a empatia de Deus. Precisamente. A oração é o recurso-chave para lidar com a angústia. Não para evitar, mas para atravessar com a ajuda dele. Angústia não é abandono, é parte da vida no mundo, mas Deus oferece refúgio. E de novo, o Salmo 32 ecoa isso, no verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia. A angústia está ali, mas Deus é o refúgio no meio dela. Faz sentido. Então Deus ouve o arrependido, conforta o angustiado. O que mais atrai a atenção dele na oração, segundo essa lição? O terceiro ponto fala de humildade e justiça. Deus ouve a oração do crente humilde e justo. Começa com Tiago 4. Humilhai-vos e ele vos exaltará. Como a lição mostra essa humildade na prática? Usa dois exemplos bíblicos bem fortes. O primeiro é o da mulher cananeia, lá em Mateus 15. O destaque não é só a insistência dela, mas a humildade. Ela aceita se colocar numa posição muito baixa, se comparando aos cachorrinhos, para conseguir a bênção para a filha. Essa humildade extrema, junto com a fé, é o que move Jesus, segundo a lição. O segundo exemplo é Ana, em 1 Samuel. A oração dela no templo é silenciosa, angustiada. O sacerdote até pensa que ela tá bêbada, Mas ela só tá derramando a alma ali, sem pedir vingança, sem fazer alarde. A lição diz, mesmo sem palavras altas, Deus ouviu o coração humilde dela. A postura interna é que conta. Entendi. E a justiça? Cita o Salmo 34, o justo clama e o Senhor ouve. E 2 Pedro falando da diferença entre justo e ímpio. O exemplo de Ló entra aí. A história dele é meio complicada. É verdade. Mas a lição foca num ponto. Ló é apresentado como justo em contraste com Sodoma. A alma dele sofria com a maldade ao redor. A lição até usa aquela imagem do trigo não se mistura com joio. A salvação dele é ligada a essa justiça pessoal e também à intercessão de Abraão, que era próximo de Deus. O ponto é que Deus estaria atento à condição moral e espiritual da pessoa. Justiça aqui parece ser retidão, se separar do mal. Essa postura, junto com a humildade, seria algo que Deus valoriza em quem ora. E o Salmo 32 termina falando da alegria dos retos de coração. Tudo se amarrando. Ok, então temos arrependimento, sinceridade na angústia, humildade, justiça. Elementos da oração que Deus ouve. Isso leva ao quarto ponto, que parece ser o outro lado da moeda. A diferença entre essa oração genuína e o que a lição chama de oração formal ou pretensa. O que seria a genuína, então? A genuína é descrita como algo que nasce do coração mesmo. Agradecer, pedir perdão, suplicar, interceder. Mas, para ser eficaz, a lição diz que o coração precisa estar em ordem antes. E duas coisas são muito enfatizadas. Primeiro, a fé. Citam Romanos 14, que associa a dúvida ao pecado. Segundo, e aqui usa um exemplo bem direto, um coração sem mágoa, sem ressentimento, citam Hebreus 12. O exemplo é de alguém que briga com o cônjuge, fala coisas duras e minutos depois está no culto orando fervorosamente. A lição chama isso de oração formal e hipócrita. Chega a usar a expressão céu de bronze. Diz que a oração não passa porque o acerto com a outra pessoa tinha que ter vindo antes de ir orar. Baseia isso em Mateus 5. E reforça com Jesus mandando Pedro perdoar 70 vezes 7. O perdão é essencial.
Céu de bronze. Que imagem forte para oração bloqueada. E a tal oração pretensa, qual a diferença? Essa é ilustrada pela parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu ora, mas não é para se conectar com Deus. É uma performance. Ele lista as qualidades dele, agradece por não ser como os outros, especialmente como o publicano ali do lado. Basicamente usa a oração para se exaltar. A lição diz que é uma oração de orgulho, que não busca Deus, busca autoafirmação. Entendi perfeitamente. Então, se a gente juntar tudo isso que o pastor Placídio escreveu na lição, qual é a grande mensagem sobre a oração que chega a Deus? A mensagem que atravessa tudo é que a atenção de Deus não é conquistada pela beleza das palavras, pelo volume, pela frequência, nem mesmo se a teologia está perfeitinha. O que atrai Deus é a condição do coração de quem ora. Arrependimento sincero, humildade de verdade, um coração buscando ser justo e limpo de mágoa, ser honesto na angústia. São esses elementos, segundo essa fonte, que criam uma comunhão real. Garantem que a oração seja mais que só palavras. É a realidade por trás do ato que importa. E a gente viu como o Salmo 32, a leitura que eles indicaram, casa com esses temas, né? Perdão depois da confissão, Deus como refúgio na angústia, a alegria dos justos. A conexão ficou bem clara. Sim, o Salmo serve como um fundo musical, digamos assim, para as ideias da lição. Mostra que esses temas não são novos, estão bem na raiz da fé bíblica. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Saindo um pouco dessa análise específica, a lição insiste que Deus está atento, que Ele ouve, mas que o foco dele é o coração. Sinceridade, humildade, arrependimento, justiça. Então fica a questão para quem nos ouve pensar. Se a gente levar a sério essa ideia de uma atenção divina constante, mais focada na essência do que na forma, como isso poderia, mudar a nossa abordagem pessoal à oração no dia a dia? Talvez menos lista de pedido e mais um exercício constante de olhar para dentro, de buscar essa condição que a lição fala. Fica aí para pensar. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise focada na lição 3 das revistas bíblicas da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, lá do primeiro trimestre de 2006. Exploramos a visão do pastor Placídio Tomás da Silva sobre como Deus ouve a oração, destacando a importância do arrependimento, da confiança na angústia, da humildade, da justiça e da sinceridade, em contraste com a formalidade. Permitindo Deus, até a nossa próxima análise.